nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindas. Graças a Deus, a gente não tá aqui pra falar do Leonard Lake e do Charles King. A gente tá aqui pra falar de coisa muito mais interessante com o roteiro da Dona Schmidt, que vai contar uma história com gente mais legal do que as histórias que eu trago aqui. Porque a gente drenou drenou até a minha inspiração de fazer podcast. Quase que eu encerrei o podcast e falei, motivo de não tenho vibes. Não tem mais vibes para fazer o podcast. Gente, é que a gente tava até falando isso, a gente gravou YouTube um pouquinho antes agora, e eu tava falando, mano, eu acho que a gente tem que se juntar depois, algum dia numa live e tal, pra ver, tipo, a lista de todos os casos que a gente trouxe, quem são os assassinos mais chatos. Porque eu não sei se é porque esse foi o caso mais recente, eu posso, tipo, ter esquecido de alguns outros, mas esse cara é muito chato. Então, faz 3 episódios que a gente tá falando que ele é chato e a gente ainda não terminou, ainda tem mais raiva dentro da gente. Pela chatice dele. Eu fico pensando se ele é pior, se o Leonard e o Charles são piores que o Josh Powell e o pai dele. Eu não sei. Olha, tá. Porque eu odeio muito o Josh Powell. Eles estão ali, estão ali, lado a lado. É muito próximo, a gente né? precisa real, gente, que vocês façam um ranking dos piores, dos mais chatos, não dos piores, os mais chatos serial killers ou assassinos que a gente já cobriu aqui no podcast. Porque eu acho que... E assim... porque, por exemplo... Olha só. Encontrei uma conexão, tá? Porque assim, só de cabeça, quando eu tava pensando... Será que a gente já fez alguém mais chato? Eu pensei no Josh Powell e no pai dele. E esses... tanto o Josh Powell quanto... É que eu esqueci o nome do pai. Eu odeio tanto... Eu odeio os dois. Mas... eu sempre esqueço o nome do pai dele. Mas tanto o Josh, o pai dele... Quanto o Leonard e o Charles, né, no caso o Leonard, eles têm em comum o hábito de ficar se filmando falando umas coisas chatas. Sim. Porque quem é chato... Se acha interessante, né? Se acha interessante. Acha que o que ele tem pra falar é interessante, que são as outras pessoas que não entendem ele. Que são as outras pessoas que são burras. Que são as outras pessoas que são fúteis, alienadas. Nossa, como assim ela não quer falar de política comigo? É porque ela é alienada. Não, é porque a sua política é ruim. É porque o seu assunto é chato. Às vezes a sua opinião política nem tá incorreta, mas a entrega não... Mas normalmente tá também. Normalmente tá também, é verdade. Normalmente é aquele povo que fala, não, porque o neoliberalismo salvou o mundo de não sei o quê. É verdade. É aquele povo que vai em podcast falar, não, porque os meus ancestrais desbravavam as águas para ir conquistar outras terras. Você tá falando dos colonizadores? E você discorda dele, ele pergunta, mas você leu o Capital? Você por acaso leu? Aquele cara. É bem isso. Nossa, na faculdade você, tipo, você gospe pro alto, você acerta 3 desse. Sim. Ai, e o povo que fala que não toma cerveja, só toma uísque? Ai. Você encontrou esse povo na faculdade? Na faculdade tinha um menino que ele fala, não tomo cerveja, não tomo cerveja. Daí a gente fala, por que você não bebe? Ele fala, não, só tomo uísque. E tipo, é um moleque de 18 anos, sabe? Tipo, cara, para de querer ser um homem de 50, sabe? Sempre tem um moleque de 18 que quer ser um cara de 50. É aquele cara que tenta deixar crescer um bigode, o bigode não cresce direito, que fica lá com o seu uísque, sabe? Tipo, que leva, tipo... mano, é o Calvo do Campari. É o maluco que levava Campari pra festa. Que é o mais perto de um drink fino que o dinheiro do adolescente de 18 anos consegue pagar, sabe? É esse mesmo. Essa é a vibe Leonard Lake e Josh Powell. Nossa. Mas vamos fazer esse ranking, gente, dos serial killers mais chatos que a gente já cobriu até aqui. Mandem sugestões. Vamos começar o episódio. Me conte uma história mais interessante dessa vez, Renata. Contarei. Essa história, gente, eu acho que a gente tá precisando de uma pegada mais vibes, uma pegada menos violenta, menos serial killística. Então eu trouxe um caso bem levinho, meio que na vibe do caso do Chaplin, que eu sei que vocês gostaram, pelo que eu li dos comentários. Todo mundo gostou muito, todo mundo adorou, todo mundo elogiou o jeito que você cobriu e que a gente conduziu o episódio, então eu acho que a gente precisa realmente de uma coisa mais leve, né? Porque às vezes a gente tem que dar, né, um pouquinho de salada, um pouco de droga, né? Um pouquinho de pesadão, um pouquinho de vibes. Sim. Um pouquinho de vibes, um pouquinho de pesadão. Fatos. E primeiro minhas fontes, né, gente? Eu conheci esse caso pelo BuzzFeed Unsolved, então eu usei ele. Uhum. Eu também usei o Daily Mail
o Aventuras na História, a Enciclopédia Britânica, sim, usei. Uhum. Também usei um pouquinho da Wikipedia, ajudem a Wikipedia. Sempre, gente, doem pra Wikipedia. E eu usei alguns trechos do livro Uma Autobiografia, que foi publicado em 1977, e um outro livro que eu vou citar depois, pra não dar spoiler. Tá. Bom, gente, eu vou contar pra vocês a história da Agatha Mary Clarissa Miller, nascida em 15 de setembro de 1890 na cidade britânica de Torquay, em County Devon, na Inglaterra. Ok. Quem era a menina Agatha, gente? Ela era a mais nova dos 3 filhos de Clarissa Margaret Miller e Frederick Alva Miller. Como vocês devem, né, imaginar por esses nomes, Agatha não chegou a ser uma nepo baby, mas ela veio de uma família considerada de posses, assim, de classe média alta, vai. E uma coisa interessante é que a criação dela, até mesmo pros dias de hoje, seria considerada super diferentona, tá? Então imagina na Inglaterra dos anos 1890, né? Chique. Imagina. Ela era aquela criança criada por pais liberais? Isso, exatamente. Que a Clara, mãe dela, o nome dela é Clarissa, mas ela era chamada de Clara, né? O apelido dela era Clara. A Clara acreditava que a mente das crianças precisava ser preservada para que as crianças se tornassem adultos criativos e imaginativos. Concordo. Sim, o que é super justo, assim, né? Mas qual que era o método dela para... Hoje existe até o construtivismo que prega exatamente isso, né? Uhum. Que prega... Não exatamente isso, mas que vai por essa linha mesmo. Inclusive, eu estudei numa escola construtivista quando era pequena e foi, assim, sensacional. Eu adorava aquela escola americana. Enfim, então existe isso, mas na época eu imagino que não era uma metodologia, né? Ela era considerada excêntrica. Sim. Ela era a rica excêntrica, sabe? Sim. E assim, em vez de aprender a ler ou escrever, ela incentivava que os filhos explorassem o mundo através de brincadeiras, histórias orais, jogos, aulas de música, aulas de pintura. E por conta desses princípios, ela se recusava a alfabetizar seus filhos até que eles atingissem a idade de 8 anos. Eu acho chique. É chique. Não, mas é uma coisa que, tipo, se você for para países que nem a Finlândia, a Islândia, a própria Noruega, eles não esperam para alfabetizar as crianças, mas, tipo, na Escandinávia inteira, o conceito de nota, de provas e de ranking e de, sabe, de competição, isso não existe na fase infantil. Não, nas escolas. Tanto que nessa escola construtivista que eu estudei não tinha prova. Então. Porque é meio ridículo você dar uma prova pra uma criança de 8 anos, na verdade, né? Sim. Mas é que se você parar pra pensar que a gente tá hoje num mundo que, tipo, tem... Principalmente nos Estados Unidos, né? E aqui tem um pouco disso também. Não tenho filho, mas amigos que têm contam, né? A competição é tão grande que, tipo... A creche que você vai entrar vai definir que faculdade você vai fazer, sabe? Então é bizarro. É bizarro. Eu acho bem bizarro. Eu acho que, tipo, que bom seria que, tipo, mais crianças tivessem essa criação que eles tiveram, sabe? Então. Mas a Agatha sempre foi um ponto fora da curva e ela acabou aprendendo a ler sozinha. Aos 5 anos de idade, com livros que ela ganhava de familiares e que ela encontrava pelo caminho. Nossa, gente. A gente não pode afirmar com certeza se foi devido a essa educação pouco convencional ou não. O fato é que a Agatha Mary Clarissa Miller viria a se tornar a Agatha Christie, que é, hoje, o autor mais traduzido da história da humanidade. Eu falo autor porque é considerando todos os gêneros, tá? Ela é a mais traduzida de todas da história da humanidade, sim. Ela é o autor mais traduzido da história da humanidade e o autor de um dos livros mais vendidos do mundo, que é o E Não Sobrou Nenhum, com mais de 100 milhões de cópias vendidas, de acordo com dados obtidos pela base de dados da Unesco. Gente, então ela ultrapassou o Olavo de Carvalho. E nós dedicamos essa piada a Mirlene. #Mirlenes. Pois é, loucura, gente. Menina Agatha Christie teve uma criação da miçanga, tá? Comunista.
Bom, gente, eu penso que todo mundo aqui curte um mistério, né? Então, pelo menos a galera das gerações mais próximas da nossa já tá familiarizada com alguns dos livros da Agatha Christie, né? Sim, que são maravilhosos. Eu acho... Nossa, quando eu era adolescente, assim, com uns 13... Entre os 12 e os 14 anos, eu pegava tudo que ela tinha na biblioteca de Pirassununga, eu estava lendo. Então, a minha avó, ela não teve muita educação. Acho que a minha avó tinha até a 3ª ou 4ª série só, 5ª série. Mas ela adorava ler. Ela adorava ler. Tudo que é jornal, revista, tudo. E ela colecionava esses livros que você compra na banca, porque ela, né, pessoal mais simples, assim. E daí você comprava os livros na banca de jornal, e na banca de jornal era muito Agatha Christie e Sidney Sheldon. Então, ela Nossa, eu também lia muito Sidney Sheldon. Ela tinha um móvel, uma estante que tinha embaixo da televisão, você abria a porta e era cheia de livro. E a maioria era Agatha Christie e Sidney Sheldon. E eu lia tudo. E eu nem lembro mais das histórias, dos livros, mas eu lia vários. E foi lá que eu achei o Christiane F., que eu li pela primeira vez quando eu tinha 12 anos, sei lá, 11 anos. Muito cedo. Cedo demais, porque o Christiane F. foi muito cedo mesmo, porque o livro é pesado. Eu fiquei impressionadíssima com as fotos deles no banheiro overdosando. Ai, sim. Eu sei até qual o livro que é. É o livro que tem ela na capa com o cabelinho dividido, que tem os livros no meio, não é? Eu acho que é. Que era uma capa meio preto e branco. Isso, esse mesmo, é o rosto dela na capa. E daí tem as fotos em preto e branco, assim, deles no banheiro público, e eu impressionadíssima. É que eu fui ler, eu tava na faculdade já. Não, filha, eu tava na 5ª série, 6ª. Nossa, nem sabia o que era heroína, nunca nem tinha ouvido falar. Achei o máximo. Tempos difíceis. Enfim. Tempos difíceis, descobri tudo que é assassinato, mistério, sexualidade, tudo na casa da minha avó. Heroína. Prostituição. Em troca de droga. Sim. David Abstinência. Bowie. David Bowie. O conjunto de jovens, o conjunto grupos de jovens. Pois bem, gente, a Agatha Christie, ela é autora de alguns clássicos de mistério, como Assassinato no Expresso do Oriente, O Misterioso Caso de Styles, A Noite das Bruxas, Um Corpo na Biblioteca. Gente, tem muito livro. E foi ela que criou personagens como a Miss Marple e o detetive Hercule Poirot, que é considerado por muitos um rebrand um pouco mais moderno do Sherlock Holmes. Inclusive, o Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, e a Agatha Christie eram amigos, tá? Que eu acho muito interessante, sim. Eles eram amigos. A gente vai falar mais disso. Mas o que nem todo mundo sabe, né, gente? Isso que eu tô falando até aqui, eu acho que da Agatha Christie e tal, eu acho que a maioria das pessoas já conhece um pouquinho de quem ela é e da vida dela, né? Mas o que nem todo mundo sabe é que nem só de sucessos viveu a Agatha Christie. E hoje a gente vai falar de um lado um tanto quanto sombrio da vida dela. Mas calma, que chegaremos lá, tá? Bom, gente, a Agatha Miller se transformou em Agatha Christie em 1914, quando ela se casou com o Archibald Christie, ou Archibald Christie. Eu acho que as duas pronúncias são corretas. Não sei como ele preferia ser chamado. E também não faço questão de saber. Mas enfim. Ele não deu liberdade pra gente. Não, ele não nos deu essa liberdade. Não. Mas ela chamava ele de Art. E quem era ele, né? Quem é ela? Ele era um piloto do Corpo Real de Aviadores Britânico que ela tinha conhecido 2 anos antes, em um baile, uma coisa bem Inglaterra, anos 1900, Sim. né? Ela o conheceu, então, num baile organizado por amigos em comum, e ela diz que ela se apaixonou por ele à primeira vista, assim, que ela entrou no salão, eles se viram e ela se encantou. E, gente, o que também estava acontecendo em 1914, né? A Primeira Guerra Mundial. Sim. Então, assim, ela e o Art se conheciam desde 1912, sempre teve um flerte, mas era uma coisa muito adolescente, muito, assim, muito um namorico mesmo, sabe? Mas a guerra estourou, ele foi convocado, e pensem assim... adolescentes apaixonados, estourou uma guerra e, assim, convenhamos que ele tinha chances de não voltar. Sim, porque foi a primeira grande guerra. A primeira guerra em que a guerra mudou, né? O conceito de guerra mudou completamente. Agora era uma guerra total, tudo ia ser destruído.
E ele era um piloto, né, de aviação. Sim. Então, tipo, os pilotos também, o que tinha de risco. E falam que esse foi um fenômeno muito comum nessa época, viu, gente? Muita gente, assim como a Agatha e o Archibald fizeram, eles casaram correndo. Uhum. Porque eles decidiram que eles queriam casar antes dele embarcar pro front. Sim. Então, eles casaram na véspera de Natal, uma cerimônia super simples, assim, uma coisa em casa mesmo, porque a ideia era casar e ele embarcar. Sim, ela tava de olho naquela pensão de militar, safada. Não, tô brincando. Não, ela era rica, ela né? Era ela não precisava, tô realmente. Brincando, gente. Ela era riquíssima, realmente. A família tinha muito dinheiro. Mas assim, a Clara, que é a mãe da Agatha, elas sempre foram muito próximas, muito amigas, e a Clara era extremamente contra o casamento. Uhum. E de bater o olho no Art, ela percebeu que eles não combinavam. Ela viu que as personalidades dele eram basicamente opostas, porque ele era muito extrovertido, muito agitado, e ela era muito tímida, muito reservada e muito de boa, sabe? Uhum. Nas palavras da própria Clara, o Archibald era um gato que nunca poderia se manter fiel por muito tempo. E mãe ela já sabe. jogou essa. Mãe sabe. Mãe sabe, gente, mãe sabe. Porque ele era o cara que, assim, ele era o cara que gostava de ser a pessoa que é o centro das atenções da festa. Ah, tá. A pessoa que tá contando uma história, que todo mundo para pra ouvir. A pessoa que quando entra, todo mundo percebe que entrou. Sim. O que não necessariamente é uma coisa ruim. Mas pode gerar uma competição se ela começa a se destacar e ele não. E eu acho que vira um problema quando você tem essa necessidade o tempo todo e a outra pessoa que tá com você não necessariamente tem e não responde do jeito que você gostaria, sabe? Então. Porque a Agatha, ela sempre foi uma pessoa assim, ela sempre foi, a vida inteira dela, muito discreta, muito de boa, muito no canto dela. Ela era a pessoa que, assim, que ela queria ficar no canto dela escrevendo e ser deixada em paz. Sim. Sabe a pessoa que faz o que ela faz porque ela gosta e não porque ela precisa? Sim. Quer dizer, não, porque minha família inteira é pobre, então eu nunca conheci esses eu unicórnios. Precisei. Mas assim, ela era uma pessoa que se ela quisesse, ela não precisaria trabalhar. Ela poderia ter passado a vida inteira sem trampar, na verdade, né? Mas ela gostava, então... Ela queria ficar escrevendo no cantinho dela, com os livros dela, com as coisinhas dela, e ele queria estar sempre no rolê. E a mãe dela enxergou que enquanto você é novo e tudo é muito emocionante, tá tudo certo, tudo bem, mas que logo... esse momento passa, né? E aí a vida vem, né? E a mãe dela teve essa visão, mas é aquilo. Era guerra, eram outros tempos. Eu tenho certeza, assim, eu falo com muita convicção, mas é meu pitaco, tá? Mas se a guerra não tivesse estourado naquele ano, eles não teriam casado. Eu acho que a Clara teria batido o pé pra fazer um noivado um pouco mais longo. Eles mesmos não teriam tentado casar. Não teria nem passado pela cabeça deles casar tão cedo se a guerra não tivesse estourado. E falam que muita gente mesmo fez isso na Europa. Você via muita gente casando de última hora antes dos homens embarcarem. Sim. Até porque pros soldados, imagina, eu acho que deve ser bom ter alguém te ligando a sua casa, sabe? Sim. Eu acho que deve te dar um... alguém pra você poder escrever, alguém pra você... levar foto. Alguém pra você sonhar. Porque é muito fácil você perder completamente a perspectiva e a esperança. Durante uma guerra, depois de ver tudo. E tanto que o pessoal que voltou da Primeira Guerra voltou destruído, né? Sim. O pessoal voltou, assim, acabado com as coisas que eles viram, assim, porque foi a primeira guerra em que o conceito de guerra mudou completamente. Então, o que eles viram... a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. O que eles viram nunca tinha sido visto antes, numa guerra. É isso, foi bem tempos bizarros, gente. A gente fala da pandemia, mas o mundo já passou por... coisas muito piores. Ou tão ruins quanto, né? Eu acho que são horrores diferentes, sabe? Porque a pandemia foi um negócio que, assim, a gente não tinha nem quem culpar, né? Naquela época, lá na Primeira Guerra, pelo menos um lado tava culpando o outro. A pandemia foi um negócio que você ficou... e a Alemanha culpava os ingleses, né? Então, todo mundo tem seu vilão pra culpar, dependendo de que lado da treta você tá. Isso falando da Primeira Guerra, né? E, tipo, a pandemia não, né? A pandemia, tipo, o inimigo tá no ar. Sei lá, são horrores diferentes, mas moral da história, gente, o mundo é um lugar horrível. Tô brincando. Tava muito ruim. Tava muito ruim, moral da história é que estava muito ruim. Enfim, a Agatha casou, ignorou o conselho da mãe, que era uma coisa que ela não estava acostumada a fazer, casou, e ela viria se arrepender amargamente dessa decisão num futuro não tão distante. Eita. Foi mais ou menos, mas no momento, nos primeiros anos, eles foram felizes.
Uhum. Nessa mesma época, né, em 1914, a Agatha começou oficialmente sua carreira de escritora. Antes disso, quando ela era adolescente, ela tinha chegado a escrever alguns contos, mas ela nunca tinha chegado a publicar nada. E na época, ela falava que aquilo era mais um hobby do que necessariamente uma profissão, sabe? Ela considera que 1914 foi o ano em que ela, tipo, começou a... Vou levar isso a sério como um trabalho, vou atrás de editor, vou entregar um livro para alguém. Pra meu marido vai morrer na guerra, vou estar precisando de umas economias aí, vou estar precisando vender uns jequiti pra me ajudar, entendeu? Mas bem, gente, Mas ela não ficava só escrevendo, tá? Porque ela era rica, mas ela era... Gente, essa mulher é muito maravilhosa, sério. Eu fiquei ainda mais apaixonada por ela depois de conhecer a vida dela. Mas enfim, a inspiração pro primeiro livro dela, né? O primeiro livro, tipo, de verdade, O Misterioso Caso de Styles, veio do trabalho dela como enfermeira voluntária num hospital militar. Ai, como ela é linda. Então, ela trabalhava como enfermeira e quando ela não tava de plantão, ela escrevia. Tanto que o Hercule Poirot, que é um dos personagens mais célebres dela, foi baseado nas conversas que ela teve com os refugiados de guerra belgas que ela conheceu trabalhando no hospital. Nossa. Ela concluiu esse manuscrito em 1916, 2 anos depois, e ele foi rejeitado por inúmeras editoras diferentes. Sério? Ninguém queria aquele livro, Então, assim, essas recusas estavam doendo, né, obviamente, mas pelo menos o casamento com o Art, como a Agatha chamava ele de Art, foi feliz naqueles primeiros anos. Principalmente porque eles quase não se viam, gente, já que o Art ficou no front até o final da Primeira Guerra em 1918. Caralho. Ele voltou pra casa ainda mais inquieto do que ele era antes. O que, somado ao estresse pós-traumático causado pelo conflito, como a gente tava falando, ele viu muita coisa, a visão de mundo dele... Não tem como, gente, você passar por uma coisa assim e a sua visão de mundo não mudar, não. sabe? E hoje em dia eu acho que a gente já tá acostumado, mais anestesiado a essas imagens e ao conceito de guerra que a gente tem. Mas naquela época, o conceito de guerra tinha mudado completamente. Então... Nunca tinha sido visto na história da humanidade o que foi visto na Primeira Guerra. Sim. Mano, esse homem devia estar atordoado. Sim. E coloca isso numa personalidade inquieta. E ele era aquela pessoa, eu sei porque eu já fui um pouco assim também. Sabe aquela pessoa que quando você pergunta se tá tudo bem, ela vai te falar que tá tudo bem? E em vez de trabalhar no problema, ela vai festar? Sim. E beber, e fingir fugir que do não assunto, tá acontecendo. E fica contando história. Sim. É isso. Então, ele era aquela pessoa que, em vez de lidar com o problema, ele resolvia indo festar pra não pensar. Tá. Então, obviamente, gente, imagina, você tá casada há 4 anos, mas em teoria o seu marido tá vindo pra casa pela primeira vez. E ele não quer parar em casa. E vocês não conseguem ter uma conversa profunda. Porque ele tá sempre no rolê, fazendo o corre dele, e ele é um herói de guerra, então ele tá sendo celebrado, então tem isso ainda, sabe? Sim. Ele tá conseguindo o que ele quer em termos de atenção, ele tá fugindo dele mesmo e se jogando no mundo, e ela tá sozinha. E estar sozinha, acompanhada, é o pior tipo de solidão. É o pior tipo de solidão, porque quando você só tá sozinha, você tem sempre a perspectiva de achar alguém se você quiser. Não, e você não espera estar com alguém, porque você está sozinha. Agora, quando tem uma pessoa do seu lado, dormindo do seu lado na cama, e você se sente sozinha, aquela solidão é insuportável. É porque aí você não é uma pessoa sozinha, você é solitária, que eu acho que é muito pior. Exato. E era por isso que ela tava passando. E, pra trazer um fator extra de caos pra situação, ela descobriu que tava grávida. E a Rosalind, a única filha do casal, nasceu em 1919. E assim, gente, obviamente, em situações como essa, a culpa nunca é da criança que não pediu pra nascer. Mas a gente sabe que, normalmente, a pior ideia que você pode ter é: nosso casamento está em crise, vamos ter um filho para salvar o casamento que não está bom. É a pior coisa, realmente. O que aconteceu? Qual que foi o resultado prático? Assim, a Agatha se apaixonou imediatamente pela Rosalind no momento em que, ela e a Rosalind, assim, ela criou um vínculo muito forte com a Rosalind, esse vínculo ia se estender pela vida inteira das duas.
E tanto que, assim, né, na Inglaterra, você sabe, eles têm criada, tem governanta, tem babá, mas mesmo assim, ela queria passar muito tempo com a filha, como a mãe passava com ela. E o Archibald tava cada vez mais propenso a passar cada vez mais tempo fora de casa pra fugir da rotina de pai de primeira viagem, que ele achava que não combinava com ele. Ele é um herói de guerra. Herói de guerra não tem que ficar trocando fralda. Gente, tava tudo uma merda. Sim. Mas, apesar de todos esses problemas, em 1920 surgiu uma luz no fim do túnel. Porque, depois de 4 anos e de recusa atrás de recusa atrás de recusa, um publisher chamado John Lane chegou no livro da Agatha. E ele não só comprou o livro, como contratou ela para escrever outros 5 livros. E, gente, essa foi uma das escolhas literárias mais lucrativas de todos os tempos, porque os livros explodiram. Sim. Ela foi de, tipo, a esposa de um militar, né, segurando as pontas, uma jovem mãe, escrevendo pra uma estrela. Ela explodiu, assim, parece... A impressão que dava era que da noite pro dia ela virou uma estrela. Ai, que lindo. Em 1 ano, assim, ela já era a Agatha Christie, sabe? Sim. E, gente, como todo... Isso deve ter infernizado esse homem. Pois é. Porque ele era... É o que eu tava tentando... Ele era o centro das atenções. Exatamente. Como ela ousa roubar completamente o spotlight dele. Não, ele já tava ressentido porque ele já tinha perdido o posto de centro das atenções na vida dela. Porque a atenção dela passou a ser pra Rosalind, que obviamente é um bebê e precisa, né? Então, com isso, ele já tava doído. Sim. E assim, gente, como todo embuste clássico, né? A princípio, o Archibald falava que ele não se importava com o fato dela ter uma carreira. Claro. Porque vamos lembrar que a gente tá falando, né, dos anos 1910, aí chegando nos anos 20, era um período em que se perguntava isso para os maridos, né? Então ele sempre falou que ele não se importava, tipo, não, imagina, deixa ela, eu acho certo. Ele falava que ele era um homem progressista. Não, as mulheres têm que ter carreiras mesmo, o mundo está mudando. Macho. Então, mas ele tinha essa visão porque na cabeça dele era tipo um hobby pra ela não encher o saco dele. Ele achou que ia passar logo. E aí, quando ela começou a fazer muito sucesso, ele começou a ficar ressentido. E ele reiterou em algumas ocasiões pra algumas pessoas diferentes que ele detestava ser o marido da Agatha Christie. Tadinha. Burro, que sabe? Barra. Que barra, viado. Pois é. Basicamente, né, gente, ele se enxergava como um herói de guerra que estava acostumado a ser a alma da festa e ele não conseguiu lidar com o fato da Agatha ser mais interessante que ele. Isso ela já era antes de ser publicada, amor. Não, isso eu tô falando assim aos olhos da sociedade britânica, tá? Tipo, pra todo mundo... Porque ela já era muito, muito mais interessante do que você. Sim, isso é muito... A gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas ela era uma pessoa interessante, porque ela era uma pessoa, e ela ia ser assim, pelo resto da vida dela, ela é uma pessoa muito curiosa. Então, quando ela se interessa por alguma coisa, ela mergulha nessa coisa. Então, você vê, ela estava trabalhando como enfermeira voluntária pra, tipo, ajudar o país dela no começo, e nisso ela começou a conversar com os refugiados, ela começou a se interessar pra caramba sobre as vidas deles, e nisso ela queria saber cada vez mais, e ela acabou, mano... Você imagina que é uma pessoa inglesa que escreveu sobre um detetive belga e contando detalhes, peculiaridades da vida dele e tal, com base nas informações que ela pegou. Então ela tinha muito isso de prestar atenção, de mergulhar. Ela era uma pessoa que ela queria viver aventura, sabe? Sim. E tava sempre pesquisando essas coisas e tal. Então ela era uma pessoa super interessante de se conversar, porque ela tinha passado por muita coisa. Claro. Que também ajuda você ter uma família rica que você pode ficar vivendo aventura sem ter que se preocupar em sustentar sua casa. Mas você tá sempre lendo e você é super curiosa e você... Porque daí todas as pessoas que você fala, você vai ter curiosidade na vida daquela pessoa. Então você já, instantaneamente, você já faz aquela pessoa se sentir o centro das atenções. Você já faz aquela pessoa se sentir bem. Você já se torna interessante. E você aprende tudo que aquela pessoa pode te ensinar. Então... Essa era ela. Ela estava sempre interessada, ela estava sempre absorvendo tudo igual uma esponja, sempre lendo, sempre escrevendo, sempre usando a criatividade dela para criar coisas novas. Então, obviamente que ela é mais interessante que ele. Mesmo que ela fosse uma pobretona, que não tivesse nada, que não tivesse nada. Não, e o mais, assim, o mais interessante é que era autêntico, porque, assim, ela não gostava de ser o centro das atenções, então ela não fala... Ela tava no canto dela...
Mas se você puxasse assunto com ela prestava atenção em você, pra ela ouvir de você, saber da sua vida. E nisso, você... Sabe quando você tá na festa e você vê que tem duas pessoas conversando e parece que é um assunto muito interessante? Sim. Então, nessa, ela ia traindo gente. E aí, então, quem é ela? Não, ela é a Agatha Christie, ela escreve mistérios. Nossa, deixa eu contar pra ela o que aconteceu com a minha família, porque parece coisa de livro. E aí, nisso, ela já tá com uma roda em volta dela contando histórias. Então, e ele lá, no canto, ressentido. É, eu sou o marido da Agatha Christie agora. E por conta disso, gente, eles estavam cada vez mais afastados. Tava assim, o relacionamento tava bem difícil. E aí a gente entra no ano de 1926, que, me perdoe o palavreado, mas foi um ano arrombado pra Agatha. Por quê? Em abril daquele ano, a Clara, a mãe dela, faleceu, o que deixou ela absolutamente devastada, porque as duas eram muito próximas. E, gente, o Archibald decidiu que aquele momento de luto da Agatha era apropriado pra ele revelar pra ela que ele tava tendo um caso com uma mulher 10 anos mais nova que ela, chamada Nancy New. Filho da puta. Você sabe ele o que não podia esperar um ano. Você sabe o que eu acho? Eu tenho uma teoria, tá? É só da minha cabeça. Eu não li isso em nenhuma das minhas fontes. Tá. Eu acho que a sogra sempre jogou na cara dele quem ele era e ele esperou ela morrer pra não dar o gosto dela saber que ela tava certa. Eu acho que ele tava só esperando ela morrer pra falar. Sim, pode ser. E isso faz dele um filho da puta maior ainda, porque pra ele era mais importante não dar o braço a torcer na frente da sogra do que poupar os sentimentos da esposa, porque o luto por um pai que morre é um dos piores sentimentos que existe, e aí ela está passando por isso e ela vai ter que passar por um divórcio ou uma separação, ou mesmo que eles não queiram separar, tipo, porque ele só revelou que ele tava tendo um caso. Ele nem pediu divórcio, ele só revelou. Não, e revelou que era com uma mulher 10 anos mais nova que ela, jogando que ela era velha. Claro. E um detalhe, ela tinha 36 anos nessa época. Então, enfim. Ele precisava quebrar ela de alguma forma. Eu acho que a sogra devia olhar pra ele com aquela cara de eu sei que você não presta. E você sabe que você não presta. E que ele esperou por conta disso. Pra mim, essa é a minha teoria, tá? Não sei. A Agatha tava lidando com o luto, com todo o processo de organizar as coisas da mãe na casa da família em Torquay, porque sobrou pra ela organizar os pertences da mãe e tal, como elas eram mais próximas, ela que teve que separar o que ela sabia que a mãe queria, sabe? O papel eu não sei se existia já, ou se tem na Inglaterra alguma coisa como inventariante, mas seria ela. Então tinha tudo isso, a traição do marido, e ela tava com um bloqueio criativo pra entregar o próximo romance. Mas também? Sim. E pra piorar um pouco, o livro anterior dela, que é O Assassinato de Roger Ackroyd, tinha sido publicado naquele mesmo ano e foi um sucesso absoluto de público e crítica. Isso é ótimo, mas eu falei pra piorar, porque na verdade ela se sentia meio que na obrigação de entregar uma coisa tão boa quanto, se não melhor. Ela chegou a escrever a vários amigos e parentes na época, descrevendo que ela se sentia exausta e emocionalmente sobrecarregada. E é aí que o barato começa a ficar doido. Tell me. Em 3 de dezembro de 1926, por volta das 9 da noite, a Agatha Christie escreveu 3 cartas, colocou a Rosalind na cama, deu um beijo de boa noite na filha, fez uma pequena mala, saiu de casa e simplesmente desapareceu na noite sem dizer nenhuma palavra a ninguém. O que ela foi fazer? Quando amanheceu o dia seguinte, o dia 4 de dezembro, o carro da Agatha foi descoberto pendurado precariamente na beira de um penhasco que dava numa pedreira de giz. E parecia que o carro tinha saído da estrada por alguma razão, porque ele estava se inclinando na direção do penhasco, mas parando um pouco antes da beirada. Dentro do carro foram encontradas a mala da Agatha, a carteira de motorista e o casaco de pele, porque é diva. Né? E ela, ela não foi vista em lugar nenhum. Gente, um parênteses, não usem peles. Usem sintéticos. Pele falsa, mas na época dela essa tecnologia não existia, então fina. Então temos que dar valor para o mink. Gente, imagina. Sumiu. E na época, ela já era tipo... A Agatha Christie. Você imagina, gente, que a J.K. Rowling some. É isso.
some em circunstâncias suspeitas. Sim. Porque já fazia 6 anos que ela era uma escritora consagrada que só lançava best-seller. Sim. Então, gente, no dia seguinte, tipo, no dia 4 de dezembro, né, no mesmo dia que o carro foi encontrado, o desaparecimento dela se tornou não só notícia, obviamente, mas uma questão de segurança nacional. Jesus. O secretário do interior, o William Johnson Hicks, pressionou a polícia, falando, vocês têm que achar, não quero saber. Sim, porque... O secretário do interior, gente. Porque ela é um tesouro nacional. Tá certíssimo. Gente, e um jornal da época ofereceu uma recompensa de, na época, 100 pounds, que hoje equivaleria a 7.500 pounds, 7.500 libras esterlinas, pra quem oferecesse informação que levasse a Agatha a ser encontrada. Gente... E aí, imediatamente, a polícia iniciou as buscas, né, com mais de 1.000 policiais, 15.000 voluntários e aviões para passar revistando a paisagem rural. Até hoje, essa foi uma das maiores operações de busca da história do Reino Unido. Localmente, lindo, né? Sim. Gente, o Sir Arthur Conan Doyle, né, o criador do Sherlock Holmes, ele contribuiu com as buscas, ele ficou desesperado e ele chegou a contratar um médium espírita e entregar pra ele uma das luvas da Agatha pro médium localizá-la. Gente... Tipo, não poupe esforços para encontrar a minha amiga. Nossa, isso deve ter destruído aquele homem mais ainda. Porque agora ela é o centro do centro do centro das atenções da Inglaterra inteira. E calma que você vai ver os jeitos que esse homem foi destruído. Gente, em horas, o desaparecimento ganhou as manchetes internacionais e foi primeira página do New York Times. Uau. Porque ela desapareceu em circunstâncias tão ou mais suspeitas que os livros dela. Sim, o que aconteceu com ela? Ela escreveu 3 cartas, deu boa noite pra filha e desapareceu. Tipo... É muito um livro dela. É muito um livro dela. Onde que essa mulher estava, Renata? É muito um livro dela. Bom, 3 dias depois do desaparecimento, as buscas foram temporariamente canceladas quando o cunhado da Agatha relatou ter recebido uma carta dela, no dia seguinte ao desaparecimento, afirmando que ela tinha ido para um spa em Yorkshire para, nas palavras dela, ter descanso e tratamento. Só que a polícia examinou a carta, teve certeza que a carta era falsa, porque falaram que a letra não batia, não sei o quê, e o caso foi reaberto. Tá. Tipo, gente, temos uma pista, não temos mais. Essa carta é fake, o que está acontecendo? Gente, 1 semana se passou e nada... E foi se criando um clima terrível. Terrível. E o maior problema, gente, não era a falta de provas, era o excesso, porque todo o Reino Unido começou a ligar freneticamente pra polícia reportando supostos avistamentos. Todo mundo tinha visto essa mulher em algum lugar. Gente, em determinado momento, a polícia passou a perseguir uma pista dada por uma suposta testemunha que teria dito que a Agatha estava vivendo em Londres disfarçada de homem. E até hoje não se sabe por quê, mas a polícia achou que isso era verdade. E saiu procurando. Mas é uma teoria como qualquer outra. Mas, gente, falaram, tipo, a teoria é que ela estaria vivendo disfarçada de homem em Londres. E, de repente, a polícia começou a parar todo mundo que eles julgavam que pudesse ser uma mulher vestida de homem passeando por Londres. Ai, meu Deus. Tempos difíceis para os drag kings londrinos. Sim. Imagina. Toda hora que eles viam alguém, tipo, será que é um adolescente de bigode? Será que é uma mulher? O que, coincidentemente, seria o que aconteceria se a J.K. Rowling sumisse. Porque todo mundo ia perseguir. Sim. A maior trans investigadora do mundo, né? Investigadora de genitais desapareceu. Precisamos interrogar todo mundo. Vamos começar pelas genitais de todo mundo. Gente, e aí, como parte da investigação, obviamente, né? Investigaram os funcionários. A fofoca correu, todo mundo sabia que ele tinha anunciado pra ela que tava tendo um caso.
As cartas da Agatha foram lidas, os diários dela foram analisados, e a traição do Archibald foi exposta em rede, nem nacional, gente, em rede mundial. Todo mundo sabia que no mesmo ano que a mãe dela morreu, meses depois da mãe dela morrer, ele chegou lá pra avisar que estava tendo um caso com uma menina 10 anos mais jovem e que ele estava pensando em viver com ela. Mana. Paralelamente, uma das 3 cartas que a Agatha escreveu foi pra ele. Mas a gente nunca vai saber o que foi escrito nessa carta, porque, de acordo com os funcionários da casa, ele leu, ficou puto e queimou a carta. E o que aconteceu com essa mulher, Renata? A 3ª carta teria sido enviada à secretária da Agatha e continha detalhes dos compromissos dela nas próximas semanas. Ai, e lá na carta, ela também teria dito que iria para um spa em Yorkshire. Entretanto, a polícia procurou e nenhum check-in foi feito em nenhum spa do Reino Unido com os nomes Agatha Christie ou Agatha Miller, que seria o nome dela de solteira. Sim. Gente, em determinado ponto, a polícia tava... Gente, foi assim, tipo, sem recurso, sabe? A polícia não sabia mais o que fazer. Aí eles decidiram pegar os doguinhos de estimação da Agatha e levar pro lugar que o carro foi encontrado pra ver se os cachorros dela achavam alguma pista. E assim, os cachorros dela não são cães policiais, não são... Eram os doguinhos de madame. Os doguinhos, tipo, segundo... A polícia disse que os dogs... lá, eu gostaria de merendar, igual... A polícia disse que os cachorros latiram tristemente e não serviram de nada. Tipo, gente, tipo, sério, claro, você cadê teve mamãe? esse trampo, é o dinheiro do contribuinte sendo gasto. O que vocês acharam que fosse acontecer colocando esses doguinhos ali? Gente, o que eles iam fazer a Lassie, né? Ele vai puxar o policial, ele está ali. Eu não sei qual era a expectativa, mas ela não foi cumprida. E, gente... A situação tava ficando cada vez mais complicada pro Art. Porque ele tinha um motivo, ele tinha oportunidade, ele tinha os meios. O fato dele ser um herói de guerra protegeu ele um pouco dos comentários maliciosos da imprensa. Só que, na boca pequena, no círculo dele, que era o que deixava ele mais doído, tava todo mundo falando. Não tinha como você não fazer uma conexão entre as circunstâncias do desaparecimento dela e o fato do Art ter acabado de revelar o outro relacionamento e a intenção de abandonar o casamento. Sim. E aí, o que a polícia começou a cogitar? E se ela decidiu que ela ia embora e ele foi atrás dela pra não deixar ela dirigir? E se as coisas saíram do controle? Porque ela largou tudo naquele carro. E se ela tava fugindo dele? E aí, quando eles foram ver por que... E assim, por que ela parou ali? O que é aquele lugar? E aí eles foram ver o lugar que ela tava e aquela pedreira era na metade do caminho pra casa da Nancy New, a amante do Art. O Art começou a se preparar pra possibilidade séria dele ser acusado pela morte da esposa. Sim, como ele deveria, porque foi ele, não foi? Bom, gente, no dia 15 de dezembro de 1926... um tocador de banjo. Primeira vez que eu chamo um tocador de banjo pra contar a parte dele dessa tour toda, né? Um banjeiro maneiro. Um banjeiro maneiro chamado Bob Tapping reportou ter visto uma mulher que parecia muito a Agatha Christie dançando Charleston enquanto ele tocava a música Yes, We Have No Bananas. Como assim? Ela dançando enquanto ele tocava. Vamos lá, vamos de novo. No dia 15 de dezembro de 1926, um tocador de banjo chamado Bob Tapping revelou ter visto uma mulher que parecia muito a Agatha Christie dançando Charleston enquanto ele tocava a música Yes, We Have No Bananas no salão de festas do Hotel Swan Hydro em Harrogate, em Yorkshire. E assim... Esse homem, quando ele viu, ele tava lá tocando banjo, ele falou, que bonito o povo dançando. Ele viu a mulher dançando, tipo, mó animada, assim. E aí ele, gente, essa não é a mulher que tá no jornal. O país inteiro tacou. Essa não é a autora do jornal? Gente, ele estava olhando para a pessoa mais procurada do país. Ela era realmente a Agatha Christie. E no final, gente, o cunhado e a secretária estavam certos. Ela realmente só tinha ido para um spa se acalmar e ficou lá esse tempo todo, sem nem saber que o mundo inteiro estava procurando por ela.
E por que o carro dela tava na ribanceira? Vamos falar disso. Sim, de alguma forma que até hoje não tem uma explicação concreta, a Agatha saiu do carro e chegou a pé ou de carona até a King's Cross Station, onde ela conseguiu pegar um trem até Harrogate, onde ficava o hotel, onde ela chegou sem mala, mas tirando o fato dela ter chegado lá toda engruvinhada, sem mala e sem nada, ela disse que ela estava tendo uma experiência muito agradável e sem incidentes, fazendo tratamentos e participando de bailes. Gente. Diva demais. Divíssima. Fazendo tratamentos e participando de bailes. E, gente, o motivo pelo qual a polícia não conseguiu achá-la é que ela fez a reserva usando o nome Teresa New, que era o mesmo sobrenome da amante do Archibald. Era Nancy New, ela deu o nome Teresa New. Ela disse que ela morava em Cape Town, na África do Sul. Uhum. A gente não sabe, nem ela sabe dizer por que ela escolheu esse nome. Ninguém sabe por que ela falou de Cape Town, né? E assim, ela chegou, inclusive, a postar alguns anúncios como Teresa New no jornal local, em busca de parentes ou amigos que pudessem ajudá-la a se lembrar de quem ela era. Ó, doideira. Sim. Então ela teve Vamos falar disso, okay, vamos chegar lá. Ok. Tá ficando cada vez pior essa história. Sim! Tá ficando cada vez mais um livro da Agatha Christie. Sim! E aí, gente, bom, voltando, né, pro Bob Tapping, o tocador de banjo, foi ele que ligou pra polícia e falou, sabe aquela mulher que vocês estão procurando? Ela tá aqui dançando Charleston, ao som de Yes, We Have No Bananas. A polícia já tava tão desesperada, gente, que eles falaram, olha... Vamos. Ele tá falando tão categoricamente que ele viu ela, a gente já investigou até se ela não tava vivendo vestida de homem em Londres, sabe? Vamos olhar. A polícia prontamente identificou a Agatha Christie, entrou em contato com a irmã dela e a irmã dela se dirigiu até lá pra buscá-la. No dia seguinte, então, a irmã dela chegou e levou ela direto pra casa dela em Ebney Hall, no condado de Cheadle. Lá, o que a irmã dela fez? A irmã dela afastou ela de todo o contato com o mundo exterior, com exceção dos médicos e terapeutas que estavam prestando atendimento psiquiátrico pra ela. Tá. De acordo com uma matéria do jornal The Leeds Mercury, publicada em 16 de dezembro de 1926, 2 médicos diferentes a diagnosticaram com uma genuína e inquestionável perda de memória. Mana. Ainda assim, nem todo mundo comprou essa versão da história. E, né, como em um bom mistério da Agatha Christie, né, algumas teorias diferentes começaram a surgir. A primeira delas, que eu não acredito muito nessa teoria, mas essa teoria existe. Tá. É que foi só um golpe de marketing para alavancar as vendas de The Murder of Roger Ackroyd, que tinha sido lançado mais cedo naquele ano. As vendas do livro realmente aumentaram muito nesses dias em que ela ficou desaparecida. Mas ela já tá indo bem, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual eu não acredito muito nessa teoria. Primeiro é isso, o livro realmente estava indo muito bem, tinha sido um sucesso, e tem vários registros dela comentando que o sucesso das vendas era inclusive um fator de nervoso, de ansiedade para ela por conta da pressão, né? Sim. Tipo, ter um sucesso tão bom quanto pra sair, né? Tipo, como vou superar? Isso, como vou me superar. E o segundo motivo pelo qual eu não acredito muito nisso é a personalidade da Agatha. Ela era muito reservada, ela detestava ser o centro das atenções e a última coisa que ela queria era o mundo inteiro olhando pra ela, principalmente naquele momento. Sim. Fora que assim, gente, considerando pelo que ela tava passando naquele ano, a perda da mãe, a traição, o divórcio, eu acho extremamente improvável que ela tivesse até cabeça pra pensar num plano desse, sabe? Eu não... A menos que tenha sido um editor, alguém que tenha forçado ela a fazer isso, eu não sei. Então, eu acho que mesmo assim, eu acho que se um editor falasse, ele ia falar, meu... Olha a minha vida agora, como que você vai me sugerir? E ainda mais por conta da Rosalind. Eu não acho que ela largaria a Rosalind sozinha, assim, do nada. É verdade. A segunda teoria é que, ao saber da traição do Art, a Agatha encontrou uma maneira de expor o marido sem precisar se envolver diretamente no escândalo e, de quebra, ainda se divertir com as manchetes que o acusavam de assassinato. Eu acho isso muito bonito. Ela deu uma de Gone Girl. Ela tentou. Isso. Ela falou, eu não vou mais ser a cool girl pra você. Agora você é a Gone Girl.
Ela começou essa tendência, né? Porque isso foi em 1926. Então. Ela foi a original Gone Girl. Gente, o que eu acho mais interessante dessa teoria é que existem várias evidências que, embora sejam circunstanciais, apontam para que isso seja verdade, tá? Qual que é a primeira dessas evidências? A reação do Art ao ler a carta que ele recebeu da Agatha. Tipo, o que foi dito de tão sério que teve que ser queimado? Sim. Será que foi, tipo, você vai ser acusado do meu assassinato e eu vou rir? Porque assim, se o tocador de banjo não tivesse reconhecido ela a tempo, era capaz dele ser julgado. Era capaz dele ser preso. Ele era a única pessoa que tinha motivo, oportunidade. Ele estava na casa. Sim. Ele estava na casa. Tudo que era dele. Ele tinha acabado de brigar. Eles tinham acabado de brigar. Ele queria começar uma família nova com um amante. E ela valia pra ele mais morta que viva. Sim. Porque se ele mata ela, ele herda todos os royalties dela, tudo que ela ganhou. Exato. Então, assim, ele chegou muito perto de ser acusado. E, assim, ela não se entregou porque ela quis, ela foi vista, entendeu? Então, assim, tem isso. Mas daí, será que ela não estaria... Se ela tivesse feito isso, será que ela não estaria se escondendo? Então. Ao invés de estar lá dançando We Like Bananas, whatever. Ou será que ela não viu que ficou sério demais e não pensou que era a hora dela ser... Acho que tá na hora de me acharem. De repente pode ter sido isso. De repente ela ficou, ai, nossa, o que eu tô fazendo? Porque tem um limite, né? Eu entendo, porque é muita coincidência, né? Porque quando ela foi encontrada, fazia 12 dias que ela tava lá. Então, ela quis ser vista. Entende? Mas verdade. Calma que tem mais. Quando eu acabar de mostrar meus argumentos, você vai concordar comigo. Tá. Porque a segunda é o local onde o carro foi encontrado, né? Como eu comentei, a pedreira ficava no caminho entre a casa dos Christie e a casa da Nancy Neal. E o Art tinha planejado passar as próximas noites lá. Porque basicamente ele tinha acabado de tretar, ele tava esperando ela se acalmar e ele meio que ia pra lá. Tá. Se a Agatha não tivesse sido encontrada quando foi, não ia demorar muito pra polícia obter o endereço da Nancy, fazer a conexão com a localização do carro, e o Art podia chegar a ser formalmente acusado, como a gente falou. E também eu nem preciso dizer que o Art não conseguiu passar o fim de semana com a Nancy, né? Depois que a Agatha desapareceu. Sim. Que ele teve que ficar em casa esperando ela voltar. Claro. E falando com a polícia. Então esse esquema ainda teve o bônus de estragar os planos dele, o que eu pessoalmente acho ótimo. Acho lindo. O Jared Cade, que é o autor do livro Agatha Christie and the 11 Missing Days, ele alega que foi outra das fontes que eu usei, ele alega que ela não só planejou tudo, um biógrafo dela fala, gente, como ele ainda contou com a ajuda da cunhada e amiga de infância, a Nan Watts. Por quê? O que ele diz? Ninguém sabe, gente, como que ela foi. Porque aquela pedreira onde ela parou o carro não era caminho pra estação. Ninguém sabe por que ela tava lá, entendeu? Por isso que essa é uma evidência. Não faria sentido o carro estar lá se ela tivesse indo pra estação de trem. E ela caminhando tudo isso. Era muito longe. Então, assim, não tinha como ela ter ido a pé. E quando ela foi questionada, ela disse que ela não lembrava como ela tinha chegado na estação. E aí, o Jared Cade diz que a Nan Watts, que era cunhada e amiga de infância dela, teria ido buscá-la na pedreira, levado ela até a estação e dado dinheiro. Gente, porque ela tava sem dinheiro, ela tava sem nada. Sim, ela deixou tudo no carro. Sim, então, teria sido a Nan que deu pra ela dinheiro da passagem e dinheiro pra roupa e estadia, porque durante os dias em que ela ficou desaparecida, não teve nenhuma movimentação financeira dela. A polícia olhou isso, obviamente, né? Claro. Então, assim... Como que ela tá sobrevivendo esses dias? O Cade afirma, inclusive, né, o Jared Cade, que ele teve essa confirmação da ajuda da Nan quando ele convenceu a neta da Nan a fuçar em antigas correspondências de família. Parece que ela meio que viu a troca de correspondência delas combinando. Essa é minha teoria favorita, tá, gente? Por quê? Realmente, gente, quando a Agatha foi encontrada, ela não tava usando as mesmas roupas que ela saiu. Sim. Ela estava com outras roupas. E assim, o hotel estava pago, ela tinha cosmético. Da onde saiu esse dinheiro, se ela não lembrava quem ela era? Então. Até pra postar os anúncios no jornal, você precisa pagar. Então. Como que ela não sabia quem era? Então, assim, até hoje, gente, não existe nenhuma explicação pra esse fato, a não ser o fato dela ter planejado isso e sido ajudada. Mas é que tá, a polícia nunca descobriu que ela fez isso? Ela fala que ela não lembra. E eles só não insistem, porque ela apareceu, no final tá tudo bem, o que você vai fazer? Então, mas como que
Tipo, ninguém perguntou como que esse hotel tá pago, como que ela tá bem cuidada, como que ela tem roupa, como que ela tem cosmético, como que ela coloca no jornal. Porque, em teoria, a partir do momento que ela aparece, não teve crime, né? E eu acho que tava todo mundo tão aliviado dela ter aparecido. Mas, gente, como não teve crime, o país inteiro mobilizou o imposto do contribuinte pra procurar essa mulher. O argumento dela é que ela avisou. Ela avisou o irmão, ela avisou o cunhado dela e a polícia, e a secretária. Ela avisou onde ela estaria. Isso é verdade. Ela meteu... Olha a inteligência dessa mulher! Olha isso! Mano, é verdade. Ela é total original Gone Girl. Ela avisou onde ela estaria. Se a galera não achou, tipo... E falam que realmente era uma letra meio diferente. Cada lugar fala meio que uma coisa. Não dá pra saber se era uma letra diferente da dela ou se foi digitado. Uhum. Mas eles falam que, assim, uma análise do jeito que a carta foi escrita fez com que a polícia desconfiasse que a carta fosse falsa. Porque parecia que não era a letra dela. Mas ela fez isso Então, ou a gente não sabe se ela digitou na máquina de escrever, no caso. Ou se... Eu não sei nem se já tinha máquina de escrever naquela época. Sim. Tinha, né? 26. Uhum. Ou se era uma letra diferente. Sei lá, ela podia estar nervosa, porque, né, tinha acabado de descobrir um chifre, se escreve 3 cartas, você não vai estar, você vai escrever ela simplesmente fez isso de propósito. Porque, gente, eu acho que parece que ele tava com essa Nancy Neal tinha algum tempo já. Ela devia desconfiar. Tipo, talvez não tenha sido um susto, ela só já sabia e aquele era o momento de pôr o plano em prática. Porque também, pensa na Rosalind. Por mais que ela tenha deixado a Rosalind sozinha, ela estava com a governanta, com a babá. Então, a Rosalind em nenhum momento ficou desamparada. Ela deu até um beijo boa noite na filha. E ela sabia que ela ia voltar. Sim. Se essa teoria for verdade, né? Uma teoria. Porque a gente não sabe, gente. A gente não sabe. Olha, o único argumento, né, sobre... Por que essa teoria é minha favorita? Porque eu não consigo provar que isso é mentira. Não tem nada. Não tem nada que prove que isso é mentira. O único contra-argumento que eu consegui encontrar é que ela era uma pessoa reservada. Mas ela tava de luto, com uma filha pequena, passando por um divórcio, com bloqueio criativo, num ambiente de extrema pressão. Então, assim... Ela não estava em suas condições normais. Sim. E ela era uma pessoa extremamente inteligente. Então, eu não acho difícil que ela tenha feito isso. Até porque a terceira e última teoria, essa é a teoria que a Agatha diz que é verdade. Tá. Mas tem algumas coisas... Gente, a conta só não fecha. Não faz sentido. Mas o argumento dela é tão bom que ela... Quando perguntam pra ela, ela fala, realmente não faz sentido, mas eu não lembro. Eu sei que aconteceu assim. Mas a gente sabe que ela é profissionalmente fanfiqueira. Então... Pois é, então. Ser fanfiqueira é o motivo pelo qual a gente ama ela. Essa terceira e última, então, teoria, que é corroborada pela própria Agatha, é de perda de memória em decorrência de uma batida na cabeça durante o acidente de carro. Tá. Por que essa teoria é corroborada por ela, né? Porque em 1928, porque é o que você falou, a galera ficou indignada que nem você. Tava todo mundo querendo saber, mas gente, como essa história não tá fazendo sentido, essa história tá mal contada, como assim? Tipo, então, por mais que, tipo, ela não tenha sido investigada porque nenhum crime foi cometido, ela tava sendo pressionada, e mesmo ela sendo reservada e não gostando de falar da vida pessoal, pra vocês terem uma ideia, gente, nem na autobiografia, ela não coloca isso nem na autobiografia dela, ela não conta do desaparecimento na autobiografia dela. É claro que não. Mas se eu também tivesse feito essa presepada, eu ia fingir, eu ia dar uma de João sem braço e falar, não, eu nem lembro. Ela tem uma frase, ela fala, there is no need to dwell on it. Claro que não. Não precisa ficar, tipo... Toda vez que eu cago no maiô, eu também falo a mesma coisa. Eu falo, gente, não precisa, vamos deixar pra trás. É igual aquelas mães que te traumatizam, te bate, te expõe, e daí quando você fala num almoço de família, você lembra, mãe, que você fez isso? Ela, eu nem lembro que isso aconteceu. Pois é. Então, por conta dessa pressão, conta o que aconteceu, mulher. Tipo, ela foi dar uma entrevista no Daily Mail. Ai, meu Sim, Deus, o Daily Mail. Contando fofocas desde 1928. Amen. Mentira. Eles contam fofocas desde 1896. Eu fui pesquisar, você acredita? Acredito.
Desde 1896, o Daily Mail nos ajuda com fofocas de true crime. Tá vendo? Mas, pois bem, tava todo mundo enchendo tanto o saco dela que ela decidiu dar uma entrevista pro Daily Mail pra calar a boca do povo sobre essas especulações, né? E nessa entrevista ela conta um pouco do estado de espírito dela quando tudo aconteceu. Segundo ela, no dia anterior, ela tinha ido visitar um parente na cidade de Dorking. Hoje a gente sabe que esse parente era a sogra dela. Eu desconfio mais ainda que ela sabia por conta disso. Pra mim, ela foi avisar a sogra, pra sogra não ficar achando que o filho tinha matado ela. Mas enfim. Mas não sei, né? Talvez não. Mas enfim, ela tinha ido visitar a sogra na véspera e ela falou que, voltando, ela passou por uma pedreira em Newlands Corner e ela falou que a cabeça dela começou a ficar tenebrosa, assim. E aí aqui eu quero dar um alerta gatilho, gente. Esse é um episódio um pouquinho mais leve, mas eu vou falar umas coisas um pouco pesadas de saúde mental, então se você não estiver bem, pula uns 2 minutos aí, é suficiente, não é muita coisa. E sobre isso ela diz: me passou pela cabeça a ideia de dirigir até lá e jogar o carro. No entanto, como minha filha estava comigo, descartei imediatamente a possibilidade. Naquela noite me senti terrivelmente infeliz. Senti que não poderia mais continuar. Saí da casa naquela noite em estado de grande tensão nervosa, com a intenção de fazer algo desesperador. E aí ela continua que depois de dirigir sem rumo, ela parou na beira lá do rio, em Maidenhead, e ela tinha pensado em pular. Só que ela percebeu que mesmo que ela se jogasse na água, ela seria uma nadadora boa demais pra se afogar. Que, além de intelectual, ela ainda era uma atleta. Claro, porque não basta humilhar nós meros mortais, ela tem que esfregar na cara ainda. Ela falou que ela chegou à conclusão de que ela não ia conseguir morrer se ela fizesse isso. E depois ela falou que finalmente ela voltou pra Newlands Corner, lá na pedreira. Ela se deparou com a pedreira lá, próxima da casa da Nancy New, e sobre esse momento ela conta: quando cheguei a um ponto do caminho que julguei estar próximo da pedreira, tirei o carro da estrada, descendo a colina em direção a ela. Soltei o volante e deixei o carro andar. O carro bateu em alguma coisa com um solavanco e parou de repente. Fui jogada contra o volante e minha cabeça bateu em alguma coisa. Até este momento eu ainda era a Sra. Christie. Sentindo-me atordoada e confusa, peguei um trem em uma estação, provavelmente Clarendon ou Guildford, para Waterloo. Atravessei Londres e de King's Cross viajei para Harrogate, onde permaneci até ser reunida com Archibald. Obviamente, né? É a Agatha Christie concedendo uma entrevista pro seu jornal, então você não é louco de questionar a história dela. Claro que não. Mas ela nunca explicou como que ela conseguiu novas roupas, nem os cosméticos, nem o dinheiro pra pagar pela estadia, nem nada. Muito provavelmente a gente nunca vai saber o certo que realmente aconteceu naqueles 11 dias de dezembro de 1926, mas é fato que ela nunca mais morou com o Art depois do desaparecimento. Tá? Graças a Deus. Imediatamente depois dela se recuperar na casa da irmã dela, em janeiro de 27, ela fez uma viagem com a Rosalind e com a secretária dela para Las Palmas, nas Canárias, para completar sua convalescença. Tratamentos e... Como que é o nome? Tratamentos e... E terapias, né? Terapias e tratamentos, como é que era? Não, que ela falou? tratamentos e... Para acalmar os nervos, Giva. Fazendo tratamentos e participando de bailes. Isso, tratamentos e participando de bailes em Las Palmas. Fazendo tratamentos e participando de bailes, sim. Las Palmas, gente, essa vai ser a minha... Esse é o meu objetivo de vida agora, tá? Assinem a Aurelo que eu quero fazer tratamentos e participar de bailes. E participar de bailes. Sim, eu também. Por favor, a gente pode ir juntas. Gente, ela ficou lá 3 meses, imagina. Tô surtada. 3 meses em Las Palmas. Para completar minha convalescença. E aí, ela voltou de Las Palmas 3 meses depois. Chegando na Inglaterra, ela recebeu a notícia de que o processo de divórcio já foi iniciado pelo Art. E ela acabou finalizando esse processo em outubro de 1928. Tá. Ela conseguiu o custódia integral da Rosalind e optou por manter o nome de casada porque era o nome artístico dela. Claro. Ela fez o nome. Sim, exatamente. E sobre esse período ela conta na autobiografia dela. É o que eu falei da frase dela. Fala, então, depois da doença veio a tristeza, o desespero e o desgosto. Não há necessidade de ficar remoendo isso. E como o tempo não para, né, gente, e a vida tem que seguir, a Agatha decidiu que era chegado o momento de viver aventuras. Uhul! E naquele mesmo ano, gente, saiu o divórcio,
ela realizou o sonho de pegar o Expresso do Oriente da Inglaterra para Istambul e depois para Bagdá, onde ela fez amizade com os Woolley, que era um casal de arqueólogos que a convidaram para participar de uma expedição de escavação que ia acontecer em fevereiro de 1930. E foi nessa expedição, imagina, gente, ela foi lá participar de uma expedição de escavação para ter ideias pro próximo livro dela. Chiquérrima. Olha que vida da hora. Então, provando que a sua vida melhora quando você se divorcia de um embuste. Sim. Sempre, gente, lembre-se que casamento é até onde você aguenta e divórcio é pra sempre. Seu divórcio nunca te decepciona. Justo. E, gente, e a vida dela tá prestes a ficar melhor, tá? Porque foi nessa expedição, aos 40 anos, que ela conheceu o chefe da expedição, né? O arqueólogo Max Mallowan, de 27 anos. Ele é 13 anos mais novo que ela, um novinho. Os dois se apaixonaram perdidamente e se casaram em Edimburgo 7 meses depois. E a Agatha finalmente conheceu a felicidade conjugal. Yay! Ela acompanhava ele em todas as expedições, e essas experiências que ela teve com ele contribuíram para a criação de todos os livros dela que acontecem no Oriente. Inclusive o Assassinato no Expresso do Oriente, que ela lançou em 1º de janeiro de 1934. Gente, em 1941... ela foi alvo de uma investigação conduzida pelo MI5. Eita! Por algo que ela escreveu em um livro. O nome do livro era NOM e no Brasil ele foi traduzido como Tempo de Espionagem. E por que ela foi investigada? Nesse livro, que fala sobre um agente britânico que tenta desmascarar nazistas infiltrados na Inglaterra, tem um personagem que chama Major Blatchley. E pela semelhança com algumas operações que estavam realmente em andamento na época, o MI5 desconfiou que a Agatha tivesse um informante infiltrado no serviço ultra-secreto, do Centro Ultra-Secreto de Decifração de Códigos da Grã-Bretanha, o Bletchley Park. Meu Deus! Ela foi chamada a depor pra se explicar. Ela foi interrogada pra ver se ela tinha um informante ou não. E, gente... ela explicou que ela escolheu o nome em um dia que ela ficou presa no trem na estação de Bletcher na hora de pegar o trem de Oxford pra Londres. E aí, sobre isso, ela fala: fiquei presa lá no caminho de trem de Oxford pra Londres e me vinguei dando o nome da estação a um dos meus personagens menos adoráveis. Eu achei isso tão fofinho. Gente, não tinha nada a ver, ela só ficou pistola com a estação e deu o nome do personagem pra estação. E ela foi tão precisa no que ela falou sobre espionagem que acharam que ela sabia de alguma coisa a mais, ela não sabia, ela só era maravilhosa mesmo. Tá. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela e o Max se mudaram pra Londres em um apartamento em Hampstead, e ela conseguiu um emprego na farmácia do University College Hospital, também em Londres, não porque ela precisasse de dinheiro, mas porque ela queria atualizar seus conhecimentos sobre venenos para um novo livro de mistério. Meu Deus! O livro é chamado The Pale Horse, ou O Cavalo Amarelo, foi lançado em 61, e ele foi inteiro criado com base em uma sugestão do Harold Davis, que é o farmacêutico-chefe dessa instituição. Tanto que, assim, gente, em 77, um caso criminal britânico de envenenamento por talho foi resolvido por médicos que leram o livro da Agatha e reconheceram os sintomas descritos por ela. Mano, que mulher incrível. Ela também foi eleita membro da Royal Society of Literature em 1950. E, em homenagem à contribuição dela para o mundo da literatura, ela também foi nomeada comandante da Ordem do Império Britânico nas honras de Ano Novo de 56. E, em 61, ela recebeu o título honorário de doutora em literatura pela Universidade de Exeter. Como se não bastasse, ela foi promovida com honras a Dama Comandante da Ordem do Império Britânico, 3 anos depois do marido dela ter sido nomeado cavaleiro pelo trabalho arqueológico dele. Ai, que chique. Olha, e com o título de cavaleiro dele, a Agatha também poderia ser denominada Lady Mallowan, por conta do Max Mallowan. Power couple. Sim, e em 58 ela foi eleita co-presidente do Detection Club, que foi um cargo que ela manteve até o fim da vida dela, em janeiro de 76. O Max ficou ao lado dela até o último suspiro dela e se uniu a Agatha pouco tempo depois, em agosto de 78.
E essa foi a história do misterioso desaparecimento de Agatha Christie, gente. Ai, a nossa original Gone Girl, gente. Sim, gente. Eu quero muito que seja verdade isso. Eu quero muito que seja verdade. Mas então, é a única teoria que faz sentido, porque não tem explicação pra o hotel ter sido pago. Não tem. Porque, vamos lá, ela não movimentou as contas bancárias naquele período. Se ela tivesse pagado antecipadamente pro hotel, a polícia teria chegado lá no mesmo dia. Porque, gente, você viu, foram 15 mil voluntários procurando por ela. 1.000 policiais, teve avião. Então, assim, se tivesse sido feita uma transferência pra uma estadia de 12 dias pra um spa de luxo, eles teriam apenas seguido o dinheiro e chegado lá. Se fosse feito um cheque, o que quer que fosse o mecanismo de pagamento. Não foi isso que aconteceu. Não tem explicação. Não tem explicação. Não tem. Foi tudo não tem planejado. Explicação que faça assim. Ela é a nossa Gone Girl original, nossa garota exemplar original. É isso. É sobre isso. É isso que eu vou acreditar e eu me recuso a acreditar em qualquer outra coisa que não seja ela fazendo garota exemplar. Em teoria, ela meio que cometeu o crime perfeito, porque assim, o que ela queria, que era deixar ele com cara de trouxa, ela conseguiu. Sim. E olha que vida da hora. Gente, eu quis trazer esse caso porque eu acho que todo mundo já teve uma época muito ruim. Sim. E uma época que você tem vontade de não continuar, sabe? De deitar em posição fetal e lá ficar. E assim, pensa em tudo que ela teria perdido se ela tivesse sido bem sucedida em uma tentativa desesperada de acabar com a própria dor. Exatamente. Tipo, olha a vida da hora que essa mulher teve, que começou depois que ela largou esse homem bosta. Sim. Às vezes é só o seu ambiente que tá te deixando pra baixo, às vezes é só as pessoas que te rodeiam, não tem nada de errado com você, às vezes. Às vezes é o seu ambiente e as pessoas que estão te rodeando. Então, tente mudar isso antes de você tomar qualquer decisão final. Porque dá pra viver muitas vidas na nossa vida aqui na Terra. Dá pra viver muitas vidas em uma só. Então, é isso, gente. Muda. E vê, ela largou ele em 1928. Quem falava de divórcio nessa época foi viver aventuras. E casou com um novinho. Casou com um novinho, viveu muitas aventuras e morreu em 76. Ela ia ter perdido todas essas aventuras, esse grande amor, essa vida inteira, essa carreira maravilhosa, se ela tivesse tomado uma decisão fatal. Então, lembrem-se que dá pra viver muitas vidas em uma. E, no pior das hipóteses, seja uma garota exemplar. Gente, eu tô brincando. Essa mulher. Não faça isso. Não faça isso, porque nós não somos Agatha Christie. Se a gente tenta uma dessa, a gente vai presa. A gente vai presa. A gente vai. É a nossa cara mirar na Agatha Christie e acabar com uma Sherry Papini tendo que pagar porque cometeu fraude. Então, não façam em defesa isso. da Agatha, ela não culpou, né? Ela não culpou ninguém. Ela falou que foi ela mesma que bateu a cabeça e ficou perdida. Vê? Olha como ela foi. Gente, ela é um crime perfeito. É um crime perfeito. Ela foi cirúrgica. Vai saber há quanto tempo essa mulher não planejou isso, supostamente. Então, porque ela falou onde ela tava, então ninguém pode acusar ela de ter cometido fraude. E ela só falou que ela não sabe como. E nem de agir de má fé. Não, porque ela bateu a cabeça, ela tá doente, foi uma fatalidade. Ela não se lembra de nada. Nem de quem ela é. Nem de quem Por isso que ela pôs... Gente, o anúncio no jornal, ela se cobriu até nisso. Tanto não sei quem sou que pus anúncio no jornal. Tem os anúncios, tipo, sou Theresa New, procuro parentes. Eu fico até pensando se ela não fez isso pra cutucar a amante, que ia ver o sobrenome parecido. Talvez. E ficar... Sim. De repente, se não foi alguma história que ela contou pra ele com alguma Teresa, alguma parente, vai saber de onde saiu esse nome Teresa. Ela diz, quando perguntaram, ela fala que ela não sabe de onde saiu. Sim, tá bom, Agatha. Você vai vendo e fala pra gente, tá? Então, eu fico pensando se as notinhas no jornal não foi pra cutucar a Nancy mesmo. Gente, ela é muito danada. Gente, ela foi muito danada. Supostamente, se isso é verdade, ela foi muito danada. Eu não vou aceitar nenhuma outra teoria de que algo diferente tenha acontecido, tá? Pra mim, foi essa teoria. Ela é nossa garota exemplar original, nossa Gone Girl, e eu vou morrer falando isso. E agora eu tô louca pra ler Agatha Christie. Já sei o que eu vou ouvir. Nossa, eu fiquei com vontade de ler, você acredita? Então... eu tô com muito livro na fila, mas eu fiquei com uma vontade de ler. Mano, ela foi trabalhar na farmácia pra aprender sobre veneno e fez um livro tão bom
que os médicos usaram de extensão pra resolver um caso, mano. É maravilhoso. Então, eu tô com vários livros que eu quero ler, mas eu não tenho nenhum audiobook pra ler amanhã, pra ouvir amanhã no trabalho. Então, já temos uma... Já vou entrar no Everend aqui e vou ver alguns livros da Agatha Christie pra ler amanhã, pra ouvir amanhã no trabalho. Yes! E é isso. Leiam a Agatha Christie. Gente. Espero que vocês tenham gostado, uma historinha mais vibes. Eu amei, eu tava precisando. E agora eu amo mais essa mulher, gente. Agora eu tô mais interessada, ela é incrível. Agora eu quero ler tudo que ela já escreveu. Gente, o Conan Doyle mandando o médium rastrear a luva. Aliás, eu tenho um episódio pra fazer sobre ele. Chegou a hora. Porque, na verdade, eu não tinha pensado em fazer esse episódio, mas eu acho que é um sinal que ele tá nessa história. Se quiser, joga um teaser. Falando em Conan Doyle. Então, esse é o teaser. Eu vou deixar no episódio e tá feito o teaser. Porque eu não quero mais editar outras coisas. É isso, eu amei a história. Obrigada por me contar essa história. Obrigada a você por tancar. Gente, vamos parar e dar um segundo para apreciar a Natália, que estava tancando esse barco enquanto eu estava sem condições mentais. Palmas para a Natália! Prazer foi meu. Prazer foi meu. Apreciem a Natália. Obrigada. E apreciem a Renata por trazer essa história maravilhosa. Enfim, gente, apreciem a gente, tá? Faz favor. Por favor. Porque a gente tá aqui dando o nosso melhor. E ainda sendo simpáticas. E a gente não tem tempo para fazer tratamentos e ir a bailes. A gente não tem esse lifestyle. Nem um baile. Gente, você sabe quanto tempo faz que eu não vou num baile? Nossa, eu não lembro a última vez que eu fui num baile. Tratamento eu só faço pra depressão, mas porque o médico manda. Tá? Que não, o tratamento tá em dia porque o CID exige, né? Não porque seja um luxo, aí é mais uma necessidade. Mais uma necessidade, porque senão eu não vou nem trabalhar, entendeu? Que eu preciso sair da cama, preciso levantar da cama todo dia. Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Muito obrigada pelo apoio de vocês, muito obrigada pela audiência, a gente ama vocês e é isso. E beijos. E Radebra. Sloan. E tchau. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!